apresentamos ao Senhor o nosso coração, Pai. Senhor, aquieta agora a nossa alma, aquieta o nosso físico, aquieta a nossa mente. O Senhor sabe o que precisamos ouvir nesta noite. O Senhor sabe o que o nosso coração está desejoso em receber. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que haja liberdade no Espírito, que haja liberdade, Senhor, em cada coração e em cada vida para receber do Senhor. Pai, eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a nossa vida vai ser impactada pela ministração desta palavra. Não, Senhor, por mim, mas eu sei que o Espírito Santo ministra a cada coração de forma particular e forma especial. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todo coração aflito, toda alma agitada nessa hora, Senhor, se aquiete. E que nós possamos parar para ouvir o Senhor, nós possamos parar para receber aquilo que o Senhor tem para liberar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que nesta hora, cuide de cada coração, cuide de cada mente, Senhor, Deus, e que o Teu Espírito Santo se mova neste lugar com liberdade, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 12 do livro de Hebreus, no versículo de número 1. Hebreus no capítulo 12, no verso de número 1. Amém? Eu não sei qual é a sua expectativa em relação ao que Deus tem para fazer nesse tempo na sua vida, mas eu sei que a nossa vida ela é direcionada pelas palavras que falamos, pelas ações ou atitudes que tomamos. Tudo que você está passando hoje é reflexo de algo que você falou ou fez ontem. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Esta é a lei da semeadura. Não há outra lei tão eficaz quanto a lei da semeadura. Se você plantou, você vai colher. Quem planta tormenta, quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta paz, colhe paz. Quem planta coisas boas, colhe coisas boas. Então hoje eu sou fruto das minhas escolhas de ontem. Não tem como eu reclamar da minha vida hoje, porque o reflexo da minha vida hoje são frutos, ou é fruto da minha escolha de ontem. Tudo aquilo que eu escolhi ontem eu estou desfrutando hoje, seja de forma boa ou ruim. Então, se você está num casamento difícil, saiba que esse casamento difícil é fruto da sua escolha. Se você está num trabalho que você não gosta, saiba que esse trabalho é fruto daquilo que você plantou ontem. Ninguém é culpado senão somente você. Diga assim comigo: eu sou fruto das minhas escolhas. E talvez dentro de você esteja pensando algumas coisas. Mas o que eu estou vivendo hoje foi fruto do que meu pai e minha mãe me ensinou, é fruto da desobediência dos meus pais. Todo quadro e toda história pode ser mudado a partir de nós. O problema é que nós temos mania de culpar outro pelos nossos fracassos, mas pelos nossos sucessos nós não culpamos ninguém. Os nossos sucessos nós assumimos, os nossos fracassos nós delegamos, né? Eu fracassei por causa de A, de B ou de C. Mas eu tive sucesso foi porque eu me empenhei. O meu sucesso é fruto da dedicação do meu trabalho, mas os meus fracassos é porque o A, o B, o C não me ajudou ao longo da minha trajetória de vida. Então nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade, porque senão nós não vamos desfrutar o que Deus tem para nós desfrutarmos. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é fruto de você mesmo. E ponto.
Você não é fruto da má escolha de ninguém, você não é fruto do erro de ninguém, você não é fruto da inconsequência de ninguém. Você é fruto das suas escolhas, das suas decisões, das suas ações, das suas falas de ontem. E Hebreus capítulo 12 está falando no capítulo 11 a respeito dos heróis da fé. Fala ali de homens que acertaram, que se posicionaram mediante a fé, homens que se entregaram mediante a fé. Se você ler o capítulo 11 do livro de Hebreus, você vai ver que homens acertaram e homens erraram em nome da fé. Você vai ver que Abraão, ele entregou Isaac, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, porque Abraão cria em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, porque ele cria que Deus era poderoso para realizar grandes coisas. Aí o capítulo 12 começa assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então o escritor de Hebreus, ele está dizendo assim: há uma grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé, eles estão olhando por vocês e dizendo assim: olha, vai que você consegue, se eu conseguir, você também vai conseguir. O escritor de Hebreus está dizendo assim: olha, para que você consiga alcançar os seus objetivos, se espelhe nos homens de Hebreus 11, porque foram homens que venceram lutas e batalhas mediante a fé. O escritor de Hebreus está dizendo assim: portanto também nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, então deixemos para trás todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E ele continua dizendo ao longo dos capítulos: corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós começamos a nossa caminhada de vida, nós temos uma grande expectativa de acerto. Quando nós éramos pequenos, crianças ainda, nós sonhávamos com muitas coisas, nós achávamos que o mundo era muito fácil. Por não ter noção de valores, nós achávamos dizendo monetariamente, tudo que eu pedia para minha mãe, eu achava que ela tinha que comprar, porque era um desejo da minha alma, um desejo do meu coração em querer ter o carrinho, a casinha não, né? Mal carrinho mesmo. Ter o carrinho, o bonequinho, e eu falava para ela assim: não, mas custa tão pouco, porque ainda não tinha noção do valor monetário das coisas. Eu era tão feliz quando o meu único problema era o boletim, né? Agora são boletos, né? Minha única preocupação era boletim. Contar para minha mãe as notas no final do ano do boletim. Agora eu preciso todo dia me deparar com boletos debaixo da porta. Eu era feliz e não sabia. Não vi a hora de fazer 18 anos. Depois que faz 18 anos, chega nos 40, fala: nossa, mas parece que fiz 18 ontem. Hoje já estou com 43. Nem parece, né? Obrigado. Mas eu disse: mas parece que foi ontem que eu não vi a hora de tirar a carteira de motorista, porque o homem quer fazer 18 anos para ter habilitação logo, né? E hoje passou tanto tempo que eu já renovei 3, 4 vezes minha habilitação. Porque o tempo passa e nós vamos escolhendo algumas coisas ao longo da nossa vida e vamos nos tornando reféns daquilo que vamos escolhendo. E aquilo que então era uma expectativa, e no coração de muitos vai sendo gerado como frustrações, porque aí nós vamos ver que o negócio não é tão fácil, que não é tão simples como imaginávamos, que comprar um carrinho não é entrar numa loja: mãe, pega o carrinho, peguei. Não, precisa pagar. Só que para pagar eu preciso trabalhar, para trabalhar eu preciso estudar, para estudar eu preciso ter disposição e ter um foco onde eu quero chegar. Então o escritor de Hebreus, ele fala assim: olha, você está rodeado de uma grande nuvem de testemunha, você está rodeado de homens que deram certo, você está cercado de testemunhos de pessoas que batalharam na vida, passaram por aflições e por lutas e venceram. Então se espelhe neles, que você vai correr a carreira que lhe está proposta. Há uma carreira proposta para cada um de nós. Deus sabe o que quer para você.
Posso até ser redundante no que falo sempre, mas a Bíblia diz: bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem muitos planos a meu respeito, mas Ele vai me dar o fim que eu espero. E o que eu quero falar nessa noite é a respeito da expectativa e da realidade. Porque às vezes nós temos uma expectativa muito grande a respeito de algumas situações ou de alguns assuntos, e a realidade é completamente contrária àquilo que nós temos como expectativa. E não é porque eu sou um fracassado ou você é um fracassado, mas é porque talvez ao longo do caminho nós tomamos atalhos que não eram para ter tomados, falamos coisas que não eram para ter faladas, fizemos coisas que não eram para ter sido feitas. E a Bíblia diz assim, quando Jesus fala à igreja de Éfeso, Ele fala assim: lembra-te de onde caíste. O que eu tenho contra você é que você abandonou as primeiras obras. Então lembra de onde você caiu, volta lá, se arrepende, reconhece o seu erro e retoma da onde você errou. O duro é que nós não admitimos os nossos erros, porque nós achamos que os nossos erros são consequência dos erros dos outros. Por isso nós muitas vezes vivemos perdidos ao longo da vida, porque nós nos achamos certos demais. Nós achamos que nós não erramos e que tudo de mal que acontece na nossa vida é consequência do outro. Então nós ficamos procurando no outro, aonde foi que o outro errou com a gente, e não somos sinceros dizendo que nós erramos com nós mesmos. Diga assim: eu já errei comigo mesmo. Há uma torcida para nós darmos certo na vida. A minha mãe, quando me colocou no mundo, ela está ali, né, para quem não sabe. Quando ela me colocou no mundo, ela tinha uma expectativa a partir do meu nascimento. Talvez ela disse: esse cara vai ser médico. Por que a gente só pensa em profissão que ganha muito dinheiro para o filho, né? Esse aqui vai ser médico, vai ser advogado, vai ser doutor. Só que o filho vai indo meio para o lado errado e fala: peraí, não foi isso que eu planejei. Só que o filho tem duas pernas, e ele começa a traçar os seus próprios caminhos. E normalmente o jovem, o adolescente, acha que o pai e a mãe sempre estão errados. Mãe, a senhora está errada, está atrasado, retrógrado, isso é antigo. Aí depois, quando você chega nos 43, você fala: não, você estava certa, você falou certo, você acertou em tudo. Na verdade quem estava errado era eu, o burro da história era eu mesmo. Então, há uma grande expectativa para nós darmos certos como filhos. Há uma grande expectativa no coração da minha esposa para que eu dê certo como marido. Só que, para que eu dê certo como marido, eu preciso da ajuda dela. Sozinho eu não vou conseguir ser um bom marido. Assim como há uma grande expectativa que ela seja uma boa esposa. E para que ela seja uma boa esposa, eu preciso criar meios para ajudá-la. Eu sempre digo isso, tem gente que fala assim: pastor, principalmente para os homens, você ajuda a sua esposa a limpar a casa? Eu falo: não ajudo, porque eu moro lá também. Como ajuda? Você ajuda ela a cuidar da Rebeca? Como ajuda a Rebeca? Minha filha também não é dela? Você ajuda ela a lavar a louça? Quem comeu? Eu. Então eu estou limpando a minha casa, eu estou cuidando da minha casa. O problema é que nós transferimos a outro responsabilidades que são nossas. Então há uma grande expectativa que eu seja um bom filho, que eu seja um bom marido. Há uma grande expectativa que eu seja um bom pastor. Eu não sou o melhor, busco a cada dia ser dentro das minhas limitações. Eu busco ampliar a cada dia a minha limitação, eu busco aumentar os meus limites a cada dia. Mas hoje eu sou aquilo que eu sou, que eu consigo ser. Eu não posso te dar algo além daquilo que eu sou, porque ainda eu tenho uma história de vida, não acabou minha vida. Eu tenho muito para melhorar ainda, como filho, tenho muito para melhorar como esposo, tenho muito para melhorar como pastor, tenho muito para melhorar como cidadão, eu tenho muito para melhorar como filho de Deus. Eu não cheguei no nível máximo da excelência, porque o dia que eu chegar no nível máximo da excelência, eu já vou estar lá diante do trono de Deus. Porque se a Bíblia diz que ninguém é bom, um dia um homem chegou para Jesus e falou assim: bom mestre. Jesus falou: bom eu? Bom só tem um, porque tudo que Deus julga bom, Deus só julga algo bom depois que ele termina.
Deus não julga nada bom antes de terminar. A Bíblia diz assim que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º criou o homem, viu Deus que era bom, aí ele descansou, acabou, finish, deu, criei o homem, acabei tudo, então eu vi que era bom, agora eu vou descansar, terminei. Quando eu me julgo bom, eu julgo então que eu terminei algo, então a minha vida não está terminada, eu não posso dizer que eu sou um bom pastor, sou meia boca ainda, estou caminhando para aprender a cada dia, mas eu busco a cada dia melhorar. Eu busco perguntar para minha esposa, tenho sido um bom marido? Às vezes não com essas palavras, mas a cada dia eu busco satisfazê-la de forma melhor, supri-la de forma melhor. Tem semana que eu beijamos pouco, vamos beijar mais, né? Tem semana que abracei pouco, vão abraçar mais. Tem semana que eu não dei nem bom dia, vão dar mais bom dia. Então há uma expectativa muito grande, principalmente no casamento. Tem gente que casa com uma expectativa muito alta. Não coloque a sua expectativa muito alta, porque você pode se frustrar. Não coloque sua expectativa em homens, porque você pode se frustrar. Por isso que o autor de Hebreus, ele fala assim: nós estamos rodeados de tão grande nuvem testemunha. Se você tem que se espelhar em alguém, se espelhe em pessoas que estão dando certo, sim, mas olhe para os homens, para os heróis da fé. Eles acertaram, eles passaram por luta, por aflições, por dificuldades, e eles acertaram. Agora a nossa vida, ela é cheia de acidentes. Diga isso comigo: minha vida é cheia de acidentes. A sua vida é cheia de acidentes? O que é um acidente? É algo que você não programou, mas aconteceu. Você falou assim: puxa, eu vou fazer tal coisa, mas deu tudo errado naquele dia. Quantas pessoas a gente liga: irmão, não está indo na igreja porque, pastor, está acontecendo tanta coisa. Ou seja, acidentes aconteceram ao longo do caminho que elas não conseguiram chegar no seu destino final. Tem pessoas que não estão aqui hoje porque furou o pneu do carro, porque dormiu mais do que a conta, porque está friozinho, né? A gente sempre vai encontrar esses. E aí, pensando a respeito de expectativa e de realidade, bate os 2 pés assim. Tinha um pastor que ele dizia assim: a minha função como pastor é tirar sua cabeça das nuvens e pôr seu pé no chão. Uma vez uma mulher disse assim para mim: pastor, eu era pastor em Bertioga na época, pastor, eu estou orando para Deus me dar a casa na Riviera. Falei: amém, irmã, mas primeiro porque você não pede uma no Indaiá? Pastor, jogando balde de água fria no meu sonho? Falei: não é jogando balde. Quando eu coloco a minha expectativa em algo irrealizável, eu me frustro. Falei: tudo bem, se Deus te der uma casa na Riviera de São Lourenço hoje, casa custa 5, 6 milhões uma casa na Riviera, como a senhora vai pagar o IPTU da casa? Deus proverá. A fé, ela não é inconsequente. Tem gente que acha que a fé é inconsequente. Não, Deus me deu um sonho nessa noite, mandou comprar uma Range Rover Discovery, custa 250 mil, mas Deus mandou. Vou lá fazer parcela de, sei lá, de 5 mil reais por mês. Ué, irmão, vai comprar um carro? Deus mandou. Bom, se Deus mandou, Deus te deu pelo menos o dia da entrada. Não, mas Deus mandou comprar sem entrada. Deus te deu pelo menos o dia do IPVA. Deus vai prover. Então nós colocamos a expectativa em algumas coisas que Deus não está, e aí nos frustramos. E aí, quando nos frustramos, nós dizemos assim: bom, Deus se esqueceu de mim. Quando nos frustramos, nós dizemos assim: bom, eu não consegui comprar a Discovery, a Range Rover Discovery, porque meu patrão não aumentou meu salário, mas ele não disse que ia aumentar. Então cuidado quando você se proponha a esperar algo. Expectativa significa situação de quem espera a ocorrência de algo, ou a sua probabilidade de ocorrência em um determinado momento. Ou seja, expectativa é fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter expectativas. Mas o problema é que às vezes nós colocamos as nossas expectativas em coisas erradas, em situações erradas. Nós colocamos as nossas expectativas em sonhos errados. E eu não estou dizendo para você, entenda bem, que você não pode sonhar.
Ontem até ouvi um pastor dizendo assim que entre o sono e o sonho, a diferença é só um H. Então você precisa sair da inércia e começar a sonhar. Mas a Bíblia diz assim que grandes homens da fé venceram porque eles confiaram e acreditaram que Deus era provedor de todas as coisas. E tem coisas que não dão certo porque nós decidimos andar segundo os nossos passos e ignoramos conselhos de pessoas mais experientes. Por que a expectativa muitas vezes é diferente da realidade? Porque nós negligenciamos conselhos de pessoas mais sábias do que nós. Porque muitas vezes a expectativa ela não se encontra com a realidade, porque muitas vezes nós queremos andar segundo o nosso próprio entendimento. E a Bíblia diz assim que há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. A Bíblia diz assim que na multidão de conselheiros há sabedoria. A Bíblia diz assim que muitos são os planos do coração do homem, mas a última palavra sempre virá da boca de Deus. Eu preciso colocar a minha expectativa em Deus e crer que Ele é provedor de todas as coisas. Então Ele vai alinhar a minha expectativa com a realidade num tempo oportuno. Qual era a expectativa aqui do pai de Moisés, o texto que eu li agora há pouco? De salvar o filho. E quando ele lançou o filho nas águas do rio Nilo, ele lançou as expectativas dele na provisão e no cuidado de Deus. E a provisão e o cuidado de Deus se encontrou com a promessa, porque Joquebede e seu marido creram na provisão de Deus. A expectativa deles não estava em, será que Moisés vai ser achado pela filha de Faraó? A Bíblia diz assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que está operando em nós. E o que é o poder operando em nós? É Cristo. Diga assim: Deus pode fazer muito mais do que eu penso. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: Deus pode te surpreender. Mas para que isso aconteça, não decida andar segundo os seus próprios passos. Para que isso aconteça, deposite a tua confiança em Deus. Observe os heróis da fé. Eu tenho muitas expectativas a respeito de algumas coisas, mas todo dia eu coloco elas diante do Senhor e falo: Deus, não me deixe sonhar além da minha capacidade de sonhar, que eu possa sonhar de acordo com a capacidade de realização. Não que Deus não possa realizar, Deus pode, mas a Bíblia fala que Deus dá a provação, a tribulação, e tudo que Deus dá, Ele sempre nos dará segundo a nossa capacidade de administração. Parábola dos talentos, deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, segundo o quê? A capacidade de cada um. Deus me dá uma Ferrari, Deus fala: amém filho, dou, até dou. Tem dinheiro para pagar IPVA? Não, Deus. Estava contando esse dia, não sei para quem, estava andando comigo no carro, que prenderam, foi o Carlos hoje, né? Prenderam uma vez uma Ferrari aqui no posto de guarda de Bertioga, Ferrari amarela, tinha 70 mil reais de documento atrasado. Ou seja, desde que o cara comprou a Ferrari, ele nunca teve dinheiro para fazer o documento do carro. Foi presa, está lá, não sei se está até hoje, né? Mas ficou um bom tempo no pátio lá de Bertioga. Então não adianta eu pedir algo para Deus que eu não tenho condições de sustentar. Não adianta eu colocar a minha expectativa em algo que Deus não vai me dar. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de sustentar aquilo. Eu não tenho como chegar para a Rebeca com 2 anos e 9 meses de idade e falar para ela: está aqui filha, a chave do carro do papai, vai para a escola sozinho porque hoje estou cansado. Ela não tem capacidade de administrar aquilo que eu der na mão dela. Eu tenho que dar para ela administrar aquilo que cabe a ela administrar. O problema é que tem muitas pessoas que estão colocando muitas expectativas e não estão caminhando segundo os planos e os propósitos de Deus.
Então, por que as coisas não saem como planejamos muitas vezes? Primeiro, porque nós queremos andar segundo os nossos passos, nosso próprio pensamento. Um conselho para você nessa noite: busque conselhos para tudo aquilo que você for fazer. Tem pessoas mais experientes e mais sábias do que você no assunto. Ontem eu estava com alguns pastores, e ontem numa conferência, e eu fui lá para um pastor que eu tenho como referência hoje para a minha vida também. Fui lá perguntar algumas coisas para ele. Fui lá também elogiá-lo e honrá-lo, dizendo que ele foi um referencial de Deus para a minha vida. Então nós precisamos nos cercar de pessoas que já trilharam caminhos que nós estamos trilhando. Nós precisamos nos cercar de pessoas que muitas vezes vão dizer para nós assim, ó, menos, põe o pé no chão, você está me impedindo de ser sonhador. Não, estou sendo apenas uma pessoa que sabe todo o processo. Não uma pessoa, entenda bem o que eu vou dizer e não distorça o que eu vou dizer, porque está filmando. Eu não estou querendo dizer para você não sonhar, mas sonhe de acordo com os passos que você está dando. Já viu aquele ditado assim, que teve gente que se quebrou porque quis dar um passo maior do que a perna? Quem já subiu escada aqui? Você sobe degrau por degrau, você já vai subindo logo. Eu já dá para subir uns 4, né? Ontem eu fiquei até feliz, que eu estava com aquele cantor, o Eliezer de Tarsis. A perna dele é quase meu dedo, e ele é mais alto que eu. Eu falei, nossa, estou tranquilo com minhas pernas hoje, estou bem resolvido. Falei para ele assim, cara, você me curou em algo. Ele, o que? As pernas. Ele é mais alto que eu, mas as pernas dele é da metade da minha. Eu estou tranquilo. Mas já subiu o degrau de 3 em 3, de 4 em 4? Como que você chega no final? Perigoso você dar uma distensão na perna. Agora quando você sobe degrauzinho por degrauzinho, vai na paz, na tranquilidade, subiu o degrau que tem que ser subido. Você chega em paz, chega tranquilo e atinge o objetivo da mesma forma. O problema é que tem muitas pessoas que estão esperando demais e fazendo de menos. Coloca uma expectativa tão grande em algo, mas fica sentado no sofá numa inércia. Outra coisa, porque as coisas que nós planejamos não acontecem, porque muitas vezes nós não correspondemos àquilo que planejamos. Nós ficamos parados, queremos que coisas grandes aconteçam, mas não nos movemos para que elas aconteçam, achando que as coisas vão acontecer naturalmente, porque é o fluxo da vida. Deus tem que me abençoar e pronto. Deus, eu preciso de muito dinheiro. Deus fala, acorda cedo, vai trabalhar. Não, Deus, também cedo, pode ser umas 10 horas. Deus, eu preciso de tal coisa. Deus fala, o que você está fazendo para que isso aconteça? E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: o que você está fazendo para que os seus sonhos se realizem? Não coloque a culpa em mim. Eu não posso colocar a culpa na minha esposa de algo que não acontece na minha vida. Eu tenho que envolvê-la nos meus sonhos. Tem marido que não conta os sonhos para a esposa. Minha esposa sabe todos os meus sonhos, dos mais bobos aos mais complexos. Tem o sonho bobo, tem o sonho que é ridículo, que eu nem vou te contar, que senão você vai rir da minha cara. Mas sonho, é meu. Pronto, acabou, o problema é meu. Mas eu conto, ela sabe. Tem sonho até, eu tenho vontade de conhecer fulano. Você não tem vontade de conhecer alguém que seja referência, que seja relevante no tempo que nós estamos vivendo? Tem ou não? Mas tem que ir até a pessoa. Você está chegando, a pessoa vai bater na porta da sua casa. E aí, cheguei, Deus me deu o número da sua casa, estava orando, em oração Deus me passou o seu endereço, vim aqui. Não, você tem que ir até lá. Ontem eu encontrei com um pastor, e eu peguei um livro, o livro Urias. Falei para ele assim: pastor, com certeza você não me conhece, já me viu algumas vezes, mas com certeza não vai nem se lembrar de mim. Mas você sempre foi um referencial de Deus na minha vida, e foi um dos incentivadores de eu escrever esse livro. Ele ficou assim: sério? Eu falei, foi. Porque o seu ministério me influencia.
Vou tirar uma foto então, né? Então eu preciso criar meios para que aquilo que eu tenho como expectativa aconteça. Das coisas mais simples às mais complexas. Mas o problema é que as coisas não acontecem porque eu faço as coisas do meu jeito, sem buscar conselho. Talvez as coisas não acontecem porque eu não vigio. Diga para a pessoa que está do teu lado: vigia, meu irmão. Se você tem expectativa da realização de algo, você precisa vigiar e guardar isso. Tem coisas que você não pode sair contando para todo mundo. Tem situações que você precisa se guardar. Porque você não é tão forte como Sansão, é? Você não é tão santo como Davi, é? Você não é tão sábio como Salomão, é? Então aprenda com José, irmão, tem hora que você tem que sair correndo. José falou: bom, eu não sou tão forte não, nem tão sábio, nem tão santo. A mulher de Potifar deitou, tchau, corro, porque eu entendo que é cilada do inimigo. Então tem propostas que vêm que nós achamos que é facilidade. Deus, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus se move por princípios. Se há uma quebra de princípio, não é de Deus. Se há alguma coisa que não pode ser contada a todo mundo, não é de Deus. Eu vou orar. O fulano me chamou para entrar no Banco Itaú depois da meia-noite. Vou orar para saber se é de Deus. O fulano me chamou para ir para tal lugar com ele. Sua esposa pode saber? Pode colocar no Facebook, no WhatsApp? Não. Está amarrado isso aí. Então não é de Deus. O fulano me chamou para uma conversa em particular. Você pode levar alguém com você? Não. Então não é de Deus. Fuja, porque é cilada do inimigo. O problema é que nós nos achamos mais forte que Sansão, mais sábio do que Salomão e mais santo que Davi. E aí todos esses o quê? Falharam. Sansão morreu na sua força. Salomão morreu no braço das mulheradas. E Davi adulterou. Sabe por quê? Porque talvez colocaram a confiança deles na força deles mesmos. Sansão tinha um propósito de vida, mas ele colocou a força nele mesmo. Sansão não tinha amigo. Sansão não formou líder. Sansão não caminhou com ninguém. Sansão matava 1000 sozinho. Ele não precisava de ninguém. Ele morreu sozinho. Diga assim comigo: a minha expectativa tem que estar em Deus. Sabe, quando eu coloco a minha expectativa em Deus, Deus cuida de tudo. Eu tenho um monte de sonhos que são realizáveis, alguns que ainda não são realizáveis e outros que são impossíveis de se realizar no presente momento. Mas todos eles estão no caderninho e na agenda de Deus. Porque todo dia eu oro: Deus, olha, eu vou criando ambientes para que o milagre aconteça. Deus, eu vou apresentando aqui, ó. Deus, eu vou apresentando aqui. E quando a oportunidade chegar, eu quero estar pronto para esta oportunidade. Porque eu me frustro quando uma oportunidade aparece e eu não estou pronto para ela. Você já se frustrou quando uma oportunidade aparece e você não está pronto para ela? Você fala: puxa, por que eu não me preparei antes? Estava contando para minha esposa que ontem eu estava num ambiente que uma oportunidade ia aparecer, mas eu sabia que eu não estava pronto para aquela oportunidade. Eu falei para ela: sabe o que eu fiz? Eu fui para o lado oposto. Eu queria muito, sonhava com aquilo, sonhava, desejava, mas eu não estava pronto. Então a hora que a pessoa começou a me olhar, eu fui fazendo assim, ó, saí correndo lá. Falei: não, vai que ele me chama, vai que ele me oferece, vai que ele propõe. Não era nada errado, fica tranquilo. Mas tem coisa que a gente fala: ainda eu não estou preparado, Deus, eu estou me preparando ainda. Mas depois fico pensando: mas por que a oportunidade, eu sempre digo isso, que eu não perco a oportunidade. Eu pego até ônibus errado, injeção na testa, tudo é de graça, vamos. Eu me lembro uma vez que eu queria conhecer o Morumbi, o estádio do Morumbi, e eu não sabia que ônibus pegar.
desci no trem, fui entrando em 500 ônibus. Dentro do ônibus que eu perguntava, esse ônibus vai passar no Morumbi? Não. Aí então me deixa no próximo ponto. De ponto em ponto. E não fui pagando. Aí o motorista sempre deixava descer na boa. Falei, pô, deixa eu descer aí, né? Peguei uns 3 ônibus errados até chegar. Então na nossa vida, alguns ônibus errados vai ser necessário nós entrarmos. Mas também nós precisamos entender e discernir a hora de descer deles. Mas Deus sempre vai estar pronto para nos ajudar. Então segure na mão de uma pessoa que está do teu lado, diga assim, fica tranquilo, Deus vai te ajudar. Ah, pastor, eu tomei uma decisão errada e agora? Se arrepende nessa noite, porque Deus vai te ajudar. Ah, pastor, eu falei algo do qual me arrependi. Se arrependa nessa noite e Deus vai te ajudar. Isaías, no capítulo 43, versículo 25, diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, se você se frustrou em algo, se você errou em algum momento, Jesus não condenou a igreja de Éfeso. Ele falou, você errou, amém. Você deixou o amor esfriar, amém. Mas se arrepende. Quer ter comunhão comigo ainda? Arrependa-se. Volta lá atrás. Lembra de onde você caiu. E tome como partido o ponto do erro. Mas não tem como eu voltar mais. Talvez fisicamente não tem, mas nessa noite você pode se prostrar diante do altar de Deus e dizer: Deus, olha, eu me arrependo de ter dito tal coisa. Eu me arrependo de ter feito tal coisa. Eu me arrependo Senhor, de ter me posicionado de tal maneira. E a partir de hoje, Senhor, eu quero continuar caminhando no propósito. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 5. Gênesis no capítulo 5. Diz assim, no versículo 1: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e os chamou o seu nome de Adão, no dia em que foram criados. Até aí. O que diz aí? Que Deus criou Adão e criou a sua mulher, os dois foram chamados como que? Como Adão. Deus não criou Adão e Eva, Deus criou Adão. Os dois tinham o mesmo nome, os dois eram uma só carne, eles eram um só para Deus. E aí continua dizendo assim: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de... Quem escreveu Gênesis? Olha como é importante você vir no estudo 6 horas. Quem escreveu Gênesis? Hã? Quem? Pode falar com convicção. Quem escreveu? Moisés estava lá no dia que Adão e Eva foram criados? Moisés estava lá no dia que Adão e Eva tiveram filhos? Então Moisés errou? Porque não está errada a genealogia de Adão e Eva? Está certo ou está errada? Lê aí. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Pôs-lhe o nome de... E cadê Adão e Eva? Adão, Caim e Abel. Procura aí o Caim e Abel. Olha a genealogia de Adão. Vê se tem Caim e Abel na genealogia de Adão. Tem? Sim ou não? Vou responder, não. Mas Adão e Eva não tiveram Caim e Abel? O que aconteceu? Moisés esqueceu de colocar? Ah, mas Moisés não estava lá, esqueceu. Olha a falha de Moisés. Não. Porque aquilo que se tornou tragédia para nós, Deus apaga. Aquilo que foi tragédia, Deus joga no lago.
Deus joga no lago do esquecimento. E Deus fala: deste erro não me lembrarei mais. Essa situação para Adão e para Eva foi uma situação trágica, do qual eles não queriam se lembrar mais. E Deus falou: se vocês não querem se lembrar mais, muito menos eu vou acusar vocês e vou lembrá-los para o resto da vida. Acabou. Se vocês não querem se lembrar da situação de Caim e Abel, acabou. Começa daqui para frente. Porque toda a tragédia que marcou de forma impactante a sua vida, a Bíblia diz assim, que Deus pega tudo isso e lança fora, e você começa uma nova história a partir do momento do seu arrependimento. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Paulo em Filipenses capítulo 3 ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Ou seja, aquilo que foi tragédia na minha vida, aquilo que não foi, que me marcou de forma ruim, Deus pega e lança fora. E Deus fala assim: eu estou escrevendo a partir de hoje, a partir do seu arrependimento, uma nova história. Então eu não sei qual é o seu histórico de vida e no que você colocou expectativas e que talvez tenha se frustrado, mas nessa noite Deus está dizendo para mim, está dizendo isso para você: se prostre diante do meu altar e coloque em mim as suas expectativas. Pare de colocar a sua expectativa no governo, pare de colocar a sua expectativa no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Coloque as suas expectativas em mim e você viverá uma realidade celestial, não a realidade terrena. Porque os céus se alinham ao propósito. Quando eu coloco em Deus as minhas expectativas, todos os meus sonhos, planos e projetos se concretizam dentro do tempo de Deus, do Kairós de Deus. Deus não se move de forma cronológica. Deus não se move dentro das nossas 24 horas. Então ele diz assim: olha, pode ter acontecido muitas coisas ruins para você, mas lembra lá de onde você caiu. Volta lá. Se arrependa. E pensando nisso, estava pensando nessa palavra a respeito do batismo. Porque nós colocamos uma expectativa muito grande no batismo. Tem pessoas que eu falo assim: você não vai se batizar, eu não estou pronto ainda. Mas espera aí, o batismo, a Bíblia diz que é para aquele que entregou a vida para Jesus. Se nós tivéssemos um batistério aqui, toda vez que alguém aceitar Jesus, a gente poderia batizar essa pessoa prontamente. O problema não está na preparação para o batismo, o problema está nas nossas convicções. Porque se eu me batizar com as convicções erradas, eu vou levar uma vida totalmente errada. Se eu entregar minha vida para Jesus por motivos errados, eu vou levar uma vida cristã completamente errada. Eu estava falando aqui hoje na escola da mordomia cristã. Quando eu não entendo quem eu sou em Deus, eu não sirvo para ser o mordomo do reino, porque eu quero as coisas só para mim. Ou eu entendo que eu entreguei minha vida para Jesus para agora, que eu passei a ser um mordomo do reino, ou eu vou passar a viver segundo os meus próprios valores e princípios. E a minha expectativa vai estar nas coisas dessa terra. Diga para o irmão que está do teu lado assim: você vai morar no céu, meu irmão. Você tem convicção disso, meu irmão, que você vai morar no céu? Que a sua expectativa, a minha expectativa, a nossa expectativa tem que estar no céu, não na terra. Que a nossa expectativa tem que estar a cada dia em agradar o coração de Deus. Que a nossa expectativa, a nossa espera, por isso que a Bíblia diz assim, que ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que ainda não se viu ou que não se vivenciou. Fé é eu crer que Deus pode realizar independente das circunstâncias terrenas, porque a minha vida não se pauta segundo as coisas da terra, mas segundo os valores do reino. Por isso que o meu casamento, ele é um casamento feliz, porque eu entendo que a minha esposa não é perfeita, mas ela está para me completar dentro de um propósito eterno. Por isso que eu estou feliz aonde eu estou e feliz no que faço, porque a minha expectativa está em Deus. Ou Deus cuida do Moisés no cesto, ou eu vou me frustrar, ou eu vou viver ansioso.
Você já viu quando as pessoas colocam em Facebook, em redes sociais, aquela expectativa e realidade? Porque às vezes nós colocamos as nossas expectativas em propagandas diabólicas. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a olhar algumas imagens. Eu tinha até pensado em colocar aqui, mas nada a ver. Mas não vou colocar não. Mas já comprou lasanha? Quem já comprou aquela lasanha da Seara, da Sadia? Já viu a caixinha? Dá uma fome terrível. A hora que você abre o negócio... Você já comprou aquele hot burger lá, aquele hambúrguer que você esquenta no micro-ondas? Você olha, você fica morrendo de fome. A hora que você esquenta o negócio no micro-ondas, parece uma borracha. Porque a propaganda, ela quer nos levar a uma vida de engano. E a realidade é completamente diferente. E as pessoas estão se frustrando com Deus, e Deus fala assim: mas eu nunca te prometi isso. Ah, Deus, mas a tua palavra diz: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, e as demais coisas me serão acrescentadas. Deus vai falar: hã? Quem te prometeu um carro? Lá, João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida. Esses dias eu vi um pregador dizendo isso. Ah, Jesus diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele vai te dar, irmão, o carro zero que você espera. Bom, vida ali quer dizer zoe, uma vida no Espírito, que independente das circunstâncias, a minha vida com Deus, ela se manifesta a cada dia. Então eu quero nessa noite declarar isso, que as nossas expectativas, elas estejam colocadas em Deus. E quando as nossas expectativas estão em Deus, a nossa realidade, ela será alinhada aos propósitos eternos do reino. A Bíblia fala assim no livro de Ageu, no capítulo 1. Abra lá comigo a sua Bíblia. Em Ageu, no capítulo 1. Olha que interessante esse texto de Ageu. E eu já estou encerrando. Ageu, no capítulo 1. Versículo 6. Tende semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Esperaste, olha o que ele diz assim, ó. Olha o que Ageu está dizendo. A sua expectativa está muito grande, ó. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro, o quê? O dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa própria. Então olha o que Deus está falando aqui. Você estava com uma expectativa muito grande, estava esperando muito. Quando você recebeu muito, sabe o que eu fiz? Soprei. E aí você vai buscar saber então por que soprou o muito que eu tinha. Porque quando você teve o muito, você só se preocupou com você mesmo. Porque quando você teve o muito, você tirou o rei do coração e colocou na barriga. Porque quando você teve o muito, você se esqueceu dos planos e propósitos eternos. Então o pouco que você tinha, eu soprei, para que você ficasse sem nada. E aí então, sem nada, você reconhece que eu sou Deus. E aí você vai se lembrar. E aí você vai se arrepender. E aí você vai voltar. E aí você vai prostrar. E aí você vai voltar a orar. Aí você vai voltar a jejuar. Aí você vai voltar a ir para a igreja. E aí sim, aí eu vou me agradar de um novo posicionamento. Deus está falando para o povo através de Ageu: o posicionamento de vocês estava errado. A posição que vocês tomaram diante das circunstâncias estava errada. E vocês só reconheceram isso depois que perderam tudo. Não deixe para reconhecer Deus depois que você perder tudo. Reconheça Ele em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas.
Não deixe para buscar Deus quando a coisa estiver feia. Não deixe para buscar Deus quando você tiver perdido tudo. Porque Deus falou assim: você esperou muito. A sua expectativa estava muito grande. Você estava bombando, você estava arrebentando, você estava ganhando muito dinheiro, você estava investindo na sua casa, era TV de 70 polegadas, era ar central, era lareira, era tudo. Sua expectativa estava lá no alto, mas não nas coisas que são eternas, mas nas coisas que são suas. E Deus falou assim: o seu salário, tudo que você recebeu, eu soprei, acabou. Aí vem a célebre frase que não está na Bíblia: mas se não vem pelo amor, veio o quê? Irmão, pelo amor de Deus, isso não está na Bíblia, tá? Porque a Bíblia diz que se não vem pelo amor, está pela... Não está na Bíblia isso. Mas é uma grande verdade. Só quando Deus fala assim: tá bom. Por que você não vem no culto? Já tem um dinheirinho para queimar aqui ainda no parque. Aí Deus faz assim: sopro. Você não tem tempo para me buscar? Deus, a vida está tão boa, é tanta viagem, é tanto passeio, aleluia. Deus fala: tá bom, tá. E não vai para a igreja? Não vou, Deus, calma aí, tem tanto parque para visitar ainda. Deus fala assim: aí minha pastora, por mim, safe mandado embora, tô no fundo do poço. E aí Deus fala assim: o diabo se levantou. E Deus fala: o diabo não, fui eu. Não, o diabo não. Tem coisas que nós atribuímos ao diabo, atribuímos ao pastor, atribuímos à esposa, atribuímos ao esposo, mas não é. É Deus. Para que você diga assim: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. E eu tenho dito isso para Deus. Eu não quero viver segundo a moda, porque a moda rouba a minha identidade. Eu não quero viver no comodismo, porque o comodismo rouba a minha atividade. E eu não quero viver no fatalismo, porque o fatalismo me faz de coitadinho. Eu quero que os outros achem que eu sou coitado. E aí Deus fala: não, você não é coitado não, cara. Você colocou sua expectativa nas pessoas erradas. Você colocou sua expectativa no negócio errado. Você colocou sua expectativa em situações que eu não estava. Mas eu quero alinhar a tua expectativa à minha realidade. Então se coloque em pé para nós orarmos. Eu quero orar com você nessa noite.